Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Lucas, o Evangelho do Cuidado. Já temos feito um percurso até aqui e eu convido você a assistir às aulas anteriores, caso tenha perdido. Dá uma olhadinha na playlist que está no nosso canal do YouTube. Você vai encontrar ali todas as lições anteriores, como também vai encontrar muito vídeo importante para você assistir das nossas séries de mensagens e de outros estudos bíblicos já realizados em nossa igreja. Também você pode baixar a apostila para acompanhar esta aula. Ela já está disponível e atualizada até a lição 13 no nosso blog. O endereço para o blog está aqui embaixo nas descrições do vídeo. E lá na página de estudos no nosso blog, você encontra esta apostila, que é gratuita, em PDF, para você baixar e fazer o que você achar melhor com ela. É um presente de nossa igreja para você, um material de qualidade, um material sério, produzido de uma maneira muito dedicada para abençoar todos aqueles e aquelas que querem estudar a palavra de Deus. Bem, gente, sem mais demora, vamos passar para a apresentação da nossa aula, que é exatamente isso que nós fazemos. Sempre temos preparado uma apresentação de slides para acompanhar o nosso estudo, que tem o conteúdo que nós precisamos acompanhar. Muito bem, gente. Está aí a nossa apresentação, Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade libertadora. Esse, esse, essa proposta é uma proposta muito da nossa igreja, do nosso estudo, daquilo que a gente faz como pastor. Estamos fazendo essa leitura já há algum tempo a respeito da teologia do cuidado, da temática do cuidado dentro da mensagem bíblica. Enfim, é uma coisa que tem tomado a nossa preocupação e eu entendo que essa é a nossa ênfase para os dias atuais. Estamos na 13ª lição e vamos dar a esta lição o título de Cuidado com a Vida. Jesus apresentando propostas e preocupações sobre os problemas da vida, como que a gente lida com as nossas situações difíceis, como que a gente elabora determinadas compreensões de fé. Então, acompanhe a gente até o final desta aula, você vai encontrar muita informação abençoadora para o seu dia a dia. Para esquentar as nossas turbinas até o final, fique com esse versículo logo no início, Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Jesus ele tinha uma mensagem sobre o cuidado da vida muito especial que valeria a pena nos nossos dias atuais a gente levar a sério. Vivemos num tempo de um consumismo desenfreado, de materialismo e de uma compulsão pelo ter. E Jesus apresenta exatamente o oposto dessa mentalidade contemporânea, que é a ideia da gente descansar no Senhor, acreditar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades conforme a vontade de Deus para nós. Deus não tem prazer em ver nenhum ser humano, nenhuma pessoa passando privações. Antes, pelo contrário, é o próprio Senhor quem trabalha para destruir, para eliminar todas as obras que promovem desigualdade, que promovem exploração. O Senhor está pronto para libertar-nos dessa opressão que tem causado tanta miséria no mundo. O Senhor quer ver as pessoas tendo direitos iguais, oportunidades iguais,
de maneira que a gente não precise se preocupar com as coisas mais essenciais da vida, como comer e se vestir honradamente. Acompanhe a gente, tem muita coisa aí a mais para você descobrir nessa passagem da Bíblia que nós escolhemos para o estudo de hoje. Nós vamos centralizar o nosso estudo no capítulo 12 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 59. Bom, a primeira coisa que chama a atenção nesse capítulo é o fato de que Deus cuida da vida. O cuidado de Deus é sobre a vida. E isso alcança todas as relações e todas as formas de vida, todas as expressões de vida da criação, de todas as pessoas, independente de faixa etária, gênero, classe social, nacionalidade, todas as pessoas são alvos do cuidado divino. E Jesus se ocupou então com isso também, porque ele era o enviado de Deus para cuidar de pessoas, para cuidar da vida. Jesus cuidou de gente e não de coisas. Importante a gente ressaltar esse aspecto. Lucas diz: a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Jesus não veio cuidar de roupa, não veio cuidar de comida, não veio cuidar de carro, não veio cuidar de casa, ele veio cuidar de gente. São pessoas que precisam de todos esses bens, todas essas formas para terem uma vida digna. Em sua jornada, então, em direção a Jerusalém, que ele estava percorrendo, junto com os seus discípulos, havia então muita aglomeração de pessoas. As pessoas iam acompanhando Jesus por onde ele passava, e cada vez mais essa aglomeração de gente se tornava fora de controle. As multidões quase que impediam Jesus de avançar em direção a Jerusalém. E Jesus se preocupou em preparar os seus discípulos para aquilo que estava acontecendo. Parece que os discípulos deveriam começar a se preocupar, a cuidarem de si mesmo e não dependerem tanto do grupo de seguidores de Jesus, do colegiado dos discípulos. Então, para isso, Jesus orienta a que eles desenvolvessem tanto o autoconhecimento quanto a confiança no cuidado divino. Como é que você se prepara para poder fazer a sua parte no reino de Deus? Como é que você se dedica a isso? Elaborando critérios para você desenvolver o seu autoconhecimento, mas também uma confiança no poder de Deus. Não é só autoconhecimento, não é só você ser autossuficiente, mas você combinar na sua vida tanto essa condição do autocontrole, do autoconhecimento, da suficiência mesmo, com essa coisa de você saber que Deus está atuando na sua vida o tempo todo para socorrê-lo. Esse modelo de vivência da fé que combina confiança de si e também cuidado divino é uma novidade para aquela época. A prática religiosa dos fariseus, por exemplo, era completamente oposta a essa orientação de Jesus, porque ela era marcada pela hipocrisia e também pela busca de prestígio. As pessoas queriam aparecer bem na fita, na foto, elas queriam estar bem com as pessoas, terem bom conceito das pessoas sobre si. E esse costume atuava como um fermento na massa, que era a maneira de influenciar, de instigar as pessoas a fazerem isso, como se isso fosse a tarefa principal da vida. Como, por exemplo, hoje a gente encontra nas redes sociais as pessoas apresentando aquilo que não são, demonstrando aparências de uma coisa que não corresponde à realidade da vida delas. E vivem uma fantasia, uma ilusão. E isso Jesus chamava de hipocrisia. Pessoas que aparecem bem
nas redes sociais somente para ganhar um like, para encontrarem uma curtida, ampliarem o seu número de seguidores. E esse movimento, na época de Jesus, era um movimento silencioso, ia influenciando as pessoas, ia crescendo entre as pessoas, e as pessoas, então, começavam a adquirir hábitos que levassem a elas a serem uma falsa aparência de si mesmas, a fim de que elas alcançassem mais prestígio. Lucas 12:1 diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, eu estou dizendo aqui, gente, olha, pela palavra de Deus, que esse negócio de ser youtuber, de ser influencer, não passa de uma grande hipocrisia. E isso Jesus chamaria também de fermento dos fariseus. Ser discípulo de Jesus requeria um exame permanente de si mesmo. Era isso que Jesus estava querendo mostrar. Principalmente em relação às coisas que fazemos quando ninguém está vendo e as coisas que falamos sem refletir. Dois problemas sérios que cristãos e cristãs enfrentam o tempo todo. Fazer coisas às ocultas, fazer coisas como se achassem que ninguém está vendo. Então, aquilo que toda a maldade que você pensa em fazer, você faz às escondidas. E a outra coisa é falar coisas sem pensar, sem refletir, sem avaliar as consequências daquilo que está falando. Jesus diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, essas duas preocupações era a maneira como Jesus ensinava os seus discípulos. Não façam isso. Não faça nada em escondido que você não fizesse em público. E também pense antes de falar. Pensem antes de falar, porque essa é a maneira humana de ser. Ele lembrava aos discípulos que Deus atribui à vida um valor inestimável pelo fato de que ele nos conhece por inteiro, de forma integral. Deus sabe quem nós somos, Deus conhece a nossa história, Ele sabe os nossos desejos mais ocultos, Ele sabe o que a gente precisa. Diz a palavra de Deus: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. No meu, acho que está mais fácil contar. Cada vez mais se faz uma contagem regressiva delas. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Que bacana essa palavra de Jesus. É uma palavra encorajadora, é uma palavra de ânimo, é uma palavra que vale a pena a gente colocar em prática na nossa vida, porque ele lembra que nós temos um valor muito grande para o Senhor. Por essa razão, então, isso deveria ser um motivo de alegria, de se sentir honrado por fazer parte de um projeto divino que se tornava ali concreto, visível, através do seguimento de Jesus. O discipulado, na verdade, é essa concretização daquilo que Deus pensou para o ser humano, de sermos aquele humano que Deus gostaria que nós fôssemos. A vida com Cristo é marcada, então, por uma relação de parceria e de reciprocidade quanto ao cumprimento dos propósitos divinos, que é aquela orientação que vem da parte do Espírito Santo. Se você me perguntar, somos capazes de fazer? Eu teria que concordar que não, nós temos muita dificuldade de viver de acordo com os propósitos divinos. Mas o Senhor Jesus, ele dispensa o seu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos consolar, para nos dar força, para que a gente possa fazer o melhor, a fim de que a gente glorifique o Senhor na nossa vida. 3 aspectos que envolvem o segmento de Jesus. E eu diria de uma outra forma, 3 aspectos que envolvem o discipulado. O primeiro deles, nós precisamos assumir o compromisso como cristãos na esfera
pública. Somos chamados a sermos como Cristo nos espaços públicos. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Esse é o desafio da gente. Esse é o grande propósito da gente ser cristão no mundo. Segundo aspecto, reconhecer que a vida cristã é vida no Espírito Santo. Ninguém consegue viver como um cristão sem a presença do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo. É ele quem nos capacita para isso. Quem blasfemar contra o Espírito Santo de Jesus não será perdoado. Eu entendo aqui essa palavra blasfemar contra o Espírito Santo é negar que o Espírito Santo pode conduzir a nossa vida, é ignorar, fazer com que a gente haja por nós mesmos sem levar em conta a bênção, a unção, a capacitação que o Espírito Santo pode dar. Blasfemar é negar, aniquilar, zombar, fazer pouco caso daquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Mas crentes podem fazer isso, Irênio? Claro que sim. É só você começar a achar que não pode ter uma unção espiritual na sua vida extraordinária. É só com você começar a pensar que pode ter uma vida de acordo com as ideias que você tem na sua cabeça. O Espírito Santo, ele quer conduzir a sua vida, a nossa vida, a minha vida também. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto é permitir que o Espírito Santo atue em nós de forma dinâmica. A ação do Espírito Santo é uma ação de poder. É no poder do Espírito Santo que a gente realiza a vontade de Deus. Jesus diz: o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. É Ele quem vai nos dar essa sabedoria, é Ele quem vai encher os nossos lábios, é Ele quem vai direcionar a nossa vida. Creia, o Espírito Santo, ele está presente na vida de você, se você já entregou sua vida para Jesus, se você tomou a decisão de ser um servo de Deus. O que falta para você agora é permitir que essa ação do Espírito Santo seja dinâmica, poderosa, produza efeitos como uma grande explosão no lugar em que você vive. Em meio, então, àquela aglomeração que estava em torno de Jesus, Jesus foi ali também provocado com uma questão. Jesus estava caminhando, orientando seus discípulos, preparando a eles para viverem uma vida dinâmica, ousada, intrépida. E ali, então, ele é interpelado por uma pessoa que traz um problema circunstancial, um problema pessoal, um problema familiar. E muitas vezes na igreja é assim. A igreja está envolvida com tantas atividades e alguém, então, interpela a ação da igreja para poder chamar a atenção sobre si. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus não vê isso como um problema, ele vê isso como uma oportunidade para poder abençoar vidas. Essa pessoa estava preocupada com a divisão da herança entre irmãos. Então havia um problema até jurídico, um problema de inventário que precisava ser resolvido. Lucas 12, 13 é onde se encontra essa preocupação. O que se segue a essa preocupação é uma série de afirmações de Jesus sobre o cuidado com a vida que vai além da preocupação com as condições materiais. Jesus usa aquela interpelação para um problema familiar para dizer como que ele estava interessado em abençoar a vida integral de todas as pessoas. Não resolver um problema específico, não para tratar de uma questão localizada e pontual somente. Claro que o Senhor pode abençoar, o Senhor pode resolver os nossos problemas. O salmista diz que Deus é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Que bonita expressão, Salmo 18. Dá uma olhadinha nesse salmo e você vai ver como é bonito a gente encontrar Deus cuidando da gente.
Deus é aquele que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Mas ele não para por aí. Ele quer nos abençoar de uma maneira tal que a gente viva para além das preocupações sobre as condições materiais de vida. Ele quer nos abençoar para uma vida sobrenatural? Claro que sim, por que não? O mistério dele está disponível, uma vida que é capaz de viver uma alegria, uma realização que ultrapassa os limites que as circunstâncias nos oferecem. Nós podemos viver uma vida assim. Nós podemos viver uma vida que seja extraordinariamente saudável, abençoadora, rica em significados. O cuidado de Jesus, então, sobre a vida não diz respeito às nossas necessidades momentâneas, mas ele está preocupado com as condições da nossa existência no mundo. Sua preocupação vai além do fato da gente não ter o que comer ou não ter o que vestir, mas vai além das condições de existência no mundo, sobre a nossa realização como pessoas, tudo aquilo que envolve a nossa integridade como seres humanos. Então, o cuidado de Jesus sobre a vida envolve alguns aspectos que são mencionados por Lucas. O primeiro são as qualidades, não a quantidade. Jesus emitiu uma advertência sobre o que dá sentido à vida. De nada vale uma vida dominada pela ganância. Não é a quantidade de bens que você possui, mas a maneira como você se relaciona, a maneira como você cuida de si mesmo e cuida do seu próximo. Não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, não é a quantidade de títulos que você possui, não é a quantidade de honras que você recebe, mas é a qualidade com que você se relaciona com as pessoas. Então lhes disse Lucas 12:15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É Jesus quem está dizendo isso. Jesus está dizendo que não é por acumular muito. Ele não está dizendo que é proibido ter. Ele não está dizendo que é proibido ter uma quantidade expressiva de bens. Muito pelo contrário, ele está dizendo que isso não fala nada a respeito de você perante Deus. Isso não faz sentido algum para Deus, embora você possa ter, embora você possa até trabalhar honestamente por isso, mas isso não faz de você uma pessoa melhor ou pior do que outras. Faz de você uma pessoa tão carente da graça de Deus que precisa colocar a sua vida a serviço do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor fala de valores e não de acumulação. Jesus contou a parábola do rico insensato para explicar o que mais importa quando a questão é o sentido da vida. De nada vale viver de uma forma dominada pelo ter. Essa parábola é uma parábola que tem um significado muito importante. Ele não está dizendo que o rico trabalhou em vão. Ele não está dizendo que o rico fez errado em ajuntar muitos tesouros, muitos bens, construir muitos armazéns. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a loucura daquele homem é achar que aquela riqueza que ele acumulou durante a sua vida é suficiente para ele viver bem até o final. E aí vem então a palavra, insensato. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Isso lembra muito uma palavra do livro de Eclesiastes, uma sabedoria hebraica, da literatura sapiencial hebraica, da tradição hebraica, que lembra que é o fato de uma pessoa trabalhar para juntar bens, acumular bens e não valores para a sua vida, isso significa uma vaidade. Está lá no livro de Eclesiastes, você também pode dar uma examinada nesse livro e ver ali que
Não faz sentido algum uma pessoa trabalhar a vida inteira, ter muito e, no final das contas, aquilo que ela acumulou, na verdade, serviu de motivo de discórdia para os seus descendentes. Melhor seria se ele acumulasse valores morais, valores valores humanos, valores sensíveis à necessidade do outro, mostrar uma vida mais digna em relação ao emprego dos bens que possui. Volto a dizer, Jesus não condena o rico insensato por ele trabalhar arduamente pela sua riqueza. Ele não condena isso. E o que ele condena é o rico achar que aquilo que ele fez era fruto do seu único esforço e era para a sua única felicidade, para o seu único proveito. As nossas dores e sofrimentos se tornam tão intensos que podem cegar a nossa compreensão em relação às múltiplas expressões do cuidado divino que nos cercam. Nós não sabemos aquilatar quantas coisas estão envolvidas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família, quantas coisas estão envolvidas e a gente preocupado com aquilo, com educar os filhos, oferecer uma boa faculdade, uma boa formação, cuidar da roupa, cuidar da casa, cuidar dos bens. Isso envolve muita preocupação e isso pode cegar a gente para que a gente veja como Deus está cuidando de nós, darmos valor, gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. A preocupação em buscar solução para o que nos aflige de forma imediata gera então uma grande ilusão de que podemos fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer. Fazer a obra que Deus gostaria de fazer no nosso coração. A gente tem essa ilusão que podemos dar conta sozinhos de nós mesmos. Por isso que o texto nos lembra: a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. O cuidado divino, então, abrange vários aspectos da nossa vida. Abrange as nossas relações. A mensagem de Jesus não estava comprometida com as relações de poder que exercem domínio, controle ou exploração do outro. Jesus se opõe a tudo o que destrói a vida, a tudo o que oprime o próximo. O sentido da salvação tem a ver, então, com essa forma de Deus cuidar das nossas relações em nossa vida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem tem o controle da vida? Segundo lugar, a vida em suas circunstâncias. Deus sabe que não temos controle sobre a nossa vida. Isso pode gerar angústia, pode nos levar ao desespero, pode nos fazer sofrer com ansiedade, com temores, pânico. Porém, o cuidado de Jesus restaura a nossa confiança e a nossa esperança de que o melhor que Ele tem preparado para nós ainda está por vir. Vocês têm muito mais valor do que as aves, diz Jesus. Outra forma de cuidado também tem a ver com as perspectivas de fé. A vida está voltada para a concretização daquilo que nós acreditamos, que nós temos como valores espirituais. Deus não cuida da vida na perspectiva do consumo. Deus cuida da vida na perspectiva da fé. O cuidado de Jesus sobre a vida abrange a dimensão do reino de Deus. Deus não está preocupado se você vai ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Deus está preocupado se você vai ter uma vida melhor, se você vai conseguir viver bem com aquilo que você tem, colocando a sua dignidade acima dos bens materiais. Diz Jesus: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão
é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Coloquei os versículos, 3 versículos, exatamente porque eles interpretam bem aquele versículo que nós, como crentes, gostamos de decorar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E a gente, então, acha que aquilo é só uma questão de espiritual. Mas aqui Lucas está dizendo que tem a ver com essas preocupações materiais que tomam o nosso tempo, que tomam a nossa atenção, que nos deixam inquietos, ansiosos, que nos adoecem até mesmo. Jesus diz: cuidem de vocês, cuidem da vida de vocês e deixa que Deus cuida do resto. Cuida dessa condição de vocês diante de Deus, de se tornarem uma pessoa melhor, mais generosa, mais gentil. E aí Deus vai cuidar do seu sustento, cuidar para que nada lhe falte, para que você seja suprido de todas as coisas. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade. E é essa maneira como Deus tem cuidado da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas, de tudo que eu preciso fazer. É concentrar a minha ação para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Mas também há a preocupação com o futuro. Jesus está preocupado com o futuro da gente. Deus está preocupado com o futuro da gente. O amanhã pertence a Ele. Ele já está trabalhando nos nossos amanhãs. A vida não se limita ao aqui e agora, ao imediato, ao instantâneo. A vida é também futuro. A vida é continuidade. A vida prossegue, a vida tem seu rumo. E o rumo da vida deságua lá na eternidade. A preocupação demasiada com o futuro gera ansiedade. E a ansiedade pode gerar síndromes, como a do pânico. A gente podia acrescentar aqui que a preocupação demasiada com o presente gera depressão, gera angústia. E isso também é preocupante. Lucas 12:32 diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E o reino de Deus envolve a realidade presente, a realidade futura, o aqui e agora, mas também o que está por vir. O já e o ainda não. Deus quer abençoar a nós com as bênçãos do reino de Deus. Esse conjunto de orientações em relação ao cuidado da vida devem despertar em nós, que somos seus discípulos, atitudes que estejam relacionadas a uma vida mais humana entre todos nós. Quais são as atitudes, então, que a gente pode desenvolver em relação ao cuidado com a vida, que pode nos tornar, pode gerar para nós um ambiente mais humano? A primeira delas é a generosidade, em lugar da ganância. Olha, gente, nós precisamos aprender a ser mais generosos. Jesus exorta os seus discípulos a que sejam generosos, partilhando o que possuem com os mais pobres. Esse é um exercício que nós, como povo de Deus, precisamos fazer constantemente, sermos generosos com aqueles menos favorecidos, cuidar dos mais pobres. Lucas 12:34 diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Repare bem onde você tem investido mais os seus recursos, como você cuida das pessoas que estão à sua volta. É isso que indica o seu sentimento, onde está o seu coração, a sua preocupação. Segundo lugar, o Senhor nos chama a uma disposição para servir. Servir mais e ser servido menos. Nós existimos para colocar a nossa vida a serviço do outro. É o que nos dá realização pessoal. É o que dá sentido à nossa existência no mundo.
quando eu sirvo para poder abençoar a vida de alguém. A prontidão para o serviço em favor do outro é uma maneira de se preparar para a vida futura. Imagina que coisa triste. Lembro-me de uma história de que alguém contou que um certo cristão foi levado para conhecer o céu e o inferno. E quando ele chegou no céu, no inferno, aliás, quando ele chegou no inferno, viu que as pessoas estavam comendo com uma colher muito grande. E como elas não conseguiam colocar a colher na boca, elas estavam inanimadas, fracas, anêmicas, magrelas, por não conseguirem se alimentar. Aí ele foi levado para conhecer o céu. E lá no céu estavam as pessoas também com a mesma colher para comer. Só que em vez delas comerem, tentarem colocar a colher em suas bocas, elas usavam a colher para alimentar o que estava mais próximo. E isso leva à ideia de que no céu, o céu é lugar da cooperação, o céu é lugar de servir. O inferno é que é o lugar da gente ficar preocupado com a gente mesmo. O inferno é lugar do egoísmo. O inferno é lugar de pessoas egocêntricas. O céu é lugar de pessoas altruístas, pessoas que são generosas também, mas também que sabem viver em comunhão, que são cooperadoras, que trabalham juntas para o bem do próximo. Jesus diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Trabalhem por isso, façam a sua luz brilhar no mundo como pessoas que servem, pessoas que se dedicam pelo bem comum, pessoas que trabalham para uma vida mais feliz para todos e todas. Em terceiro lugar, precisamos adotar um critério escatológico para a vida. Há muitas pessoas que veem a escatologia como algo assustador, que é para causar medo, e só pensam no fato de que o mundo vai acabar. A palavra de Deus diz que há um fim para toda essa história, e o fim não é um término cabal, horrendo, terrível. É, na verdade, o cumprimento do propósito de Deus, da finalidade de Deus para toda a existência. Jesus usa a parábola sobre o dono da casa, que não sabe a hora que vem o ladrão para arrombá-la. E essa parábola serve para lembrar a importância de exercer uma vigilância maior sobre a própria vida. Precisamos cuidar desse modo como vivemos no presente realmente, mas sempre lembrando que a preparação do hoje é um exercício para o amanhã. A nossa vida se concretiza numa realização futura também, sendo que esse futuro já está preparado por Deus. É Ele quem estará lá e Ele vem para trazer essa realidade para nós. Quando a palavra de Deus fala dos novos céus e nova terra, está dizendo que o Senhor já tem preparado esse novo céu e essa nova terra para que a gente consiga se realizar. E essas alegrias que vamos ter lá no novo céu e na nova terra, elas já podem ser desfrutadas aqui e agora, como antecipação das promessas futuras. Felizes os servos, cujo Senhor encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer dirigir a nossa vida. Ele está preparando um grande banquete quando formos nos encontrar com Ele no futuro. Por isso que Ele pede que a gente já viva aqui essas alegrias de servirmos uns aos outros dentro daquelas circunstâncias que nos são apresentadas. Também precisamos aprender a ser fiéis a nós mesmos, fiéis a gente. Não é ser fiel a Deus, isso é um compromisso de todo cristão,
ser fiel aos propósitos divinos. Ok, que bacana, faça isso e você vai ser feliz. Mas a palavra de Deus chama também a gente a ser fiel a gente mesmo, fiel à nossa identidade como pessoas, fiel às nossas aspirações, fiéis aos nossos sonhos. Jesus também contou a parábola do administrador fiel, que foi encarregado de cuidar dos servos do seu senhor. E se ele fosse realmente fiel, teria a confiança do seu senhor. Porém, Jesus alerta para o fato de que há aqueles que se aproveitam da ausência de Jesus, do seu senhor, para explorarem os servos do seu senhor. Esses serão devidamente punidos em relação ao grau de conhecimento que possuíam sobre a vontade do seu Senhor. Quanto maior o conhecimento, maior a punição. Ele está falando aqui de pessoas que conhecem a palavra de Deus e usam as oportunidades de servir no reino de Deus como oportunidades para se enriquecerem, para explorarem os mais pobres, para tirar dinheiro das pessoas, para viverem dos recursos que são colocados fielmente pelo povo à disposição do reino de Deus. Ele não está falando aqui de quem vive do ministério, prestem atenção nisso, por favor. Mas aquelas pessoas que aproveitam o fato de estarem exercendo um ministério pastoral, um ministério de liderança, um ministério executivo no reino de Deus, para poderem ganhar salários altos, para acumularem, para se beneficiarem daquilo que eles estão recebendo. Lucas 12:48 diz: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Temos também o aspecto do discernimento. A gente precisa aprender a entender o nosso tempo, aprender aquilo que está provocando tristeza, luta, angústia, aquilo que está provocando essa mentalidade que dissemina ódio, desinformação. Por que isso está acontecendo? Por que isso entrou na igreja? Por que essas coisas arredaram tantas pessoas para o lado tão obscuro de combate à democracia, de combate ao inimigo, tratar o outro como se fosse alguém que deve ser excluído e execrado da vida de comunhão, até da igreja. Nós precisamos entender esse tempo doentio em que nós vivemos, em que as pessoas agem de uma forma tão estranha, às vezes até estranha àquilo que o Senhor espera de nós. Nós temos visto pastores, pastoras, cristãos consagrados alimentarem ódio, defenderem atitudes que combatem a vida social, que se opõem a tudo aquilo que diz respeito à vontade de Deus para a vida. Jesus declarou que sua missão não foi a de trazer realização pessoal, de promover prosperidade para as pessoas, mas Jesus veio para confrontar a gente com as condições concretas de perdição humana, das pessoas que estão sendo exploradas, da razão da existência da pobreza. Sim, Jesus nos chamou para isso. Ele veio para dizer para a gente que o mundo está errado, que o mundo é mau, que a lógica que rege o mundo é uma lógica perversa e que precisa ser combatida. É preciso saber discernir o espírito do tempo da mesma forma como analisamos, por exemplo, as condições do clima. A gente olha para a natureza e sabe quando vai chover. E é preciso que a gente também olhe para a vida social, para a vida pública e entenda o que faz as pessoas sofrerem, o que faz as pessoas passarem fome, o que faz as pessoas estarem desempregadas, o que faz as pessoas a viverem na miséria. E a gente se juntar para acabar com essa realidade tão perversa, tão maldosa, que leva pessoas
a viverem de uma forma tão desumana. Essa relação lembra que, assim como nos preocupamos com a ameaça de chuvas, devemos também nos preocupar com as condições de vida no mundo, fazendo de tudo para nos reconciliarmos uns com os outros. Porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo. Por que vocês não são capazes de fazer isso? Por que vocês não são capazes de entender a justiça? Por que vocês não são capazes de entender aquilo que faz, que promove a dignidade humana? Por que vocês não se tornam pessoas mais humanas, mais justas, mais honestas, mais dignas? É pergunta de Jesus. Jesus está perguntando isso para nós. Bom, gente, para a gente terminar a nossa aula de hoje, acho que foi meio quente esse finalzinho, né? Desculpa falar assim, mas isso me emociona muito, me preocupa. A gente precisa construir uma igreja mais coerente, uma igreja mais comprometida com os valores do reino de Deus. Independente que isso custe o nosso prestígio, independente que isso pese contra nós. Eu não tenho problemas quanto a isso. Eu estou comprometido com os valores do reino de Deus. E essa é a minha missão, anunciar esses valores para que a nossa igreja, ainda que pequena, ainda que um pequeno rebanho, possa ser significativa na sua atuação no mundo. Para a gente encerrar, então, vamos colocar esta lição em prática na vida. Eu anotei um texto aqui. O cuidado com a vida se constrói ao longo da caminhada. Como é que a gente cuida da vida? Enquanto a gente caminha. Jesus estava caminhando para Jerusalém. E ele, então, naquele entremeio, no meio da caminhada, ele para falar de cuidados com a vida. E isso na medida em que nos preparamos para colocar nossa própria vida a serviço do cuidado. O que dá sentido à vida é a maneira como seguimos em frente, como pessoas que cuidam uns dos outros e de toda a criação. Amém? Guarde esse versículo. Estejam prontos para servir. Lembraram aí? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Quero convidar você a fazer uma oração comigo, para que a palavra de Deus seja aplicada em nossos corações. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. E nos ajude a colocar em prática os teus ensinos em nossa vida. Fala, ó Deus, com poder e graça sobre nós. E prepara-nos, ó Deus, para poder te servir no lugar em que nós vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã. Quero estender a você um convite para conhecer a nossa igreja, para estar conosco numa de nossas celebrações. Coloque aí no comentário a sua disposição, a sua vontade de nos conhecer, de congregar conosco, ou fazer aquilo que a gente diz no início dos vídeos que está aí na descrição. Siga Jesus conosco, siga Jesus conosco. Hoje à noite, na nossa celebração, vamos ter uma mensagem continuando a série de estudos sobre o credo apostólico. Em que você acredita? Vamos pensar sobre a questão da igreja. Eu creio na igreja. E você crê na igreja também? Mas que igreja você crê? Qual é a igreja que você acredita? Eu acredito na igreja de Jesus. Vamos conhecer sobre isso? Logo mais, então, nos encontramos 18h30 em nosso espaço. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um domingo de paz e de alegria na presença de Deus.